apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Te ver aqui cantando. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui cantando. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, gostaríamos que todos se sentissem abraçados, acolhidos pela nossa equipe e a espiritualidade que neste momento nos acompanha. Como o próprio nome diz, o programa é Conversando. Então, estamos aqui para construir um aprendizado, em conjunto. Durante as semanas fazemos algumas pesquisas, buscamos entender um pouquinho mais esse tópico para poder trazer aqui aquilo que nós conseguimos aprender. Então, sintam-se à vontade para se colocarem, participarem conosco do chat, ou aqueles que estão ouvindo posteriormente através do YouTube, sintam-se à vontade também para, através do e-mail, se pronunciarem, colocarem comentários, dúvidas, que estaremos respondendo dentro daquilo que for possível. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Elaine, a Ione, a Juísa, o Dr. Joel, a Josimar, a Marli, Poliana, Rita, Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo as leituras e os comentários. A Roseli e a Pamela, que cuidam da nossa página no Facebook. Hoje iremos relembrar os precursores e alguns personagens da doutrina espírita, com o objetivo de perceber, como vimos na semana passada, a dimensão da autoridade da doutrina espírita. Vamos, neste momento, então, serenar nossas mentes, vamos elevando ao Pai nosso pensamento e nos sintonizando com os nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham neste momento, seja para nos intuir ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos então, neste momento, a permissão a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pela Sheila. Ao sagrado princípio. Deus e Pai divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo, exemplo de conduta, a fim de pedir a graça que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai divino, à luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinação do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios, e também, com os sinais e prodígios dai decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraqueza de teus filhos ainda inconscientes, negligentes e imponderados.
Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância, sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos então agora a Poliana que faça a leitura da mensagem de hoje. Notas breves. Não perca tempo, não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé, fale com bondade. Não critique, observe construindo. Estude sempre, não se queixe. Plante alegria, semeie a paz. Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe qualquer ofensa. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance, pelo espírito de André Luiz. Após essa mensagem que nos traz tantos ensinamentos, vamos pedir para a Joísa que proceda com a leitura do Evangelho de hoje. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo do 13 ao 15 do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Bem, vamos então iniciar os nossos questionamentos hoje conhecendo dois dos nossos precursores, ou seja, foram personagens que, na verdade, antecederam o conhecimento da doutrina espírita. Então a gente pede para a Poliana agora trazer um pouquinho de quem foi Sócrates e Platão, a sua teoria, o que na verdade eles tiveram em comum com a doutrina espírita. Bem, Sócrates e Platão foram dois filósofos da Grécia Antiga, dois grandes filósofos, por sinal. Sócrates, mestre, ele nasceu em 399 a.C., próximo a Atenas. Vinha de uma família humilde e se consolida enquanto filósofo por desenvolver ideias a partir do momento em que ele vê a sua mãe, que era uma parteira, trazendo as crianças à luz. Então, ele filosofando em cima desse simples ato, ele tenta, então, despertar as pessoas, despertar os outros para as ideias, trazer à luz essas ideias. Então, ele cria esse método da maiêutica. Em toda a sua vida, ele traz os seus ensinamentos em locais públicos, para os seus aprendizes, sem cobrar nada e, por incrível que pareça, ele não deixa nada escrito. Assim como Jesus, um grande exemplo. É muito parecido. E o que nós temos de conhecimento de Sócrates, da sua vida e dos seus conhecimentos, surge a partir dos seus aprendizes, dos seus discípulos. Sócrates contribuiu para que as pessoas conhecessem e se interessassem pela descoberta da evidência da manifestação do mestre interior à alma, ou seja, da manifestação do conhecimento. Ele acreditava que as pessoas detinham esse conhecimento, só que esse conhecimento ele estava meio que adormecido. E a partir do momento em que trouxesse à superfície, a pessoa conseguiria
compreender o mundo. Tanto é que aquela frase célebre dele é justamente conhecer-se a si mesmo, né? Então, ele traz essas ideias ao longo da sua vida. Para ele, de fato, o ideal da busca pelo homem deveria ser o bem, o justo, o amor e o belo, a vida ética e moral, as bases para se alcançar essa elevação. Então, Sócrates, ele era um espírito já muito bem evoluído, né? E ele traz muitas ideias que são importantíssimas, e o seu modo de agir enquanto um professor, um mestre, era simples e humilde. E com isso, né, e trazendo novas ideias que muitas vezes desafiavam os sábios, os políticos na época, Sócrates cria algumas inimizades e, né, por fim, ele acaba sendo preso e sendo condenado à morte. Portanto, os ensinamentos de Sócrates, eles dão continuidade, eles seguem e se desenvolvem através dos seus discípulos. E um dos seus discípulos foi justamente Platão, né? Platão é um outro filósofo de grande destaque nessa época. Ele nasce em 428 a.C., na Grécia Antiga também. E ele é um filósofo mais ativo, né, pelo que nós percebemos, enquanto Sócrates ensinava nas praças públicas, através do diálogo, da conversação, Platão ele já parte para coisas mais concretas. Ele escreve livros, ele desenvolve o pensamento de uma forma mais acurada. Tanto é que ele foi o fundador da Academia de Atenas. Então, a atuação de Platão ela é um pouco mais... Não é melhor, óbvio que não, mas ela foi mais concreta em termos de deixar um legado maior, um legado mais concreto. Também, para Platão, a filosofia tem um fim prático e moral, né? Seria a grande ciência que resolve os problemas da vida. E esse fim se realiza tanto de forma intelectual quanto no diálogo e principalmente no conhecimento das ciências. Só que o Platão ele vai além, porque ele traz essa indagação ao campo metafísico e cosmológico, né, em toda a realidade, ao passo que o Sócrates ele fica no conceito, no campo antropológico, né? E trazendo um pouco mais, no livro Céus da Gália, se não me engano, o irmão José, ele traz algumas informações acerca da vida de Kardec, e uma delas é de que, numa vida pregressa, Kardec tenha sido Platão. Então, se a gente for pensar, né, em algumas questões, até que faz sentido, porque Platão ele começa um trabalho ali na academia de desenvolver essa parte da educação. Kardec também tem essa mesma linha de raciocínio, né? Então, assim, é possível que seja, né? Eu não estou falando aqui que eu concordo 100%, mas o autor traz essas informações. E mais, né, que Platão, ele foi João Evangelista. Então, é possível sim, tanto é que o Kardec, na introdução do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ele traz que esses dois filósofos, na introdução ele traz que esses dois filósofos tinham uma grande elevação moral e intelectual, e faria jus ao fato de eles poderem estar próximos, né, estar no grupo de espíritos que encarnariam com Jesus, dada a sua envergadura moral. Então, é possível, né? É interessante esse dado, e seria possível sim. Para quem quiser, tanto é que ele fala, né? O Kardec fala que foram os precursores da doutrina espírita e das doutrinas cristãs, Sócrates e Platão, pelos seus pensamentos em relação à vida, à moral, né? E ao homem em si. Para quem tiver interesse na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a comparação entre o pensamento de Platão e Sócrates e a doutrina espírita. Não dá para falar aqui porque é muito pouco tempo, mas ficam aí as indicações. Agora, então, vamos pedir ao professor Joel que nos explique aqui, né, já que conhecemos um pouquinho desses dois personagens, ao professor Joel, então, vai caber a função de nos dizer por que eles são considerados
precursores da doutrina espírita. O senhor pode nos auxiliar, professor Joel? Tentarei, minha irmã, porque, na verdade, existe um grande plano divino no universo concretizado por Deus. E neste plano, é claro, se acham dispersos neste universo, na pluralidade dos mundos habitados, as ovelhas que constituem o rebanho de Deus e que simbolicamente significam as humanidades. Aqui na Terra, antes que Cristo houvesse vindo para ter a sua vivência como Espírito encarnado, Sócrates e Platão foram uns dos enviados pela mente divina, que é Deus, para preparar, em termos de bases, a aceitação da parte das humanidades que iriam se suceder no planeta Terra, de modo que elas pudessem, aqueles que já tinham um grau de hierarquia psíquica mais evoluído, aceitar as verdades contidas nos ensinamentos de Cristo. Pode-se dizer que Sócrates e Platão, devidamente interpretados, eles foram o precursor de Cristo e também precursores da doutrina espírita, do Consolador Prometido. Não propriamente com todos os detalhes, como nós, segundo a profecia de Cristo, teríamos a oportunidade de receber das orientações dos espíritos que eram guiados por Cristo e por isso são chamados espíritos de verdade. Mas eles acreditavam na alma, Sócrates e Platão, e acreditavam que essa alma era encarnada. E quando existia o término da vida corpórea, esta alma retornava para a sua pátria espiritual. É claro que também existem outras diversas considerações importantíssimas, porque, na verdade, quando as almas imperfeitas são mais ou menos atormentadas pelos seus desejos, quando saíram da existência corpórea, eles tinham a necessidade de voltar novamente a esta existência corpórea. E isto praticamente é uma forma de dizer de maneira parecida, porém mais explicitada pela doutrina do Consolador Prometido. Mas já existia naquele tempo, há cerca de 470 anos antes de Cristo, as afirmativas de Sócrates, e depois confirmadas pelo seguidor da mesma ideologia, que é Platão. E se estes espíritos tinham a visão destas verdades, que foi em muitas passagens da vida de Cristo, configuradas como ensinamento, é porque estes enviados do Senhor entraram em contato com essas verdades eternas, porque pode-se dizer que tais verdades não foram criadas, a não ser pela mente divina que é Deus. Elas estavam presentes dentro da eternidade, e estes espíritos então tinham estes conhecimentos. A gente encontra praticamente a informação, por exemplo, na ideologia seguida por Sócrates e Platão, que a alma, quando se transvia e se perturba, quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças, ao passo que quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza permanece aí ligada. Portanto, tempo que possa seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável.
E a esse estado de alma é que se chama sabedoria e que na doutrina espírita, sabemos, são as conquistas evolutivas. Então percebam a analogia. Assim, ela ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra-terra, do ponto de vista material, para apreciar com justeza de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. Existe uma similitude muito grande, porque a doutrina do Consolador Prometido são verdades eternas e que foram simplificadas, interpretadas por estes grandes filósofos enviados do Senhor Sócrates e Platão. Eles, inclusive, pregavam que enquanto nós tivéssemos o nosso corpo e achássemos-nos mergulhados na corrupção, nunca iríamos possuir o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos, e a gente sabe que estes obstáculos são etapas que, quando vencidas, nos conduz a um grau evolutivo mais alto. Percebo, então, a concepção e as verdades da doutrina espírita contida nos ensinamentos de Sócrates e Platão. E assim nós, se prosseguíssemos, meus irmãos, iríamos notar que a ideologia pregada por Sócrates e Platão, que não foi aceita na sua época, praticamente é o cristianismo redivivo professado por Cristo, porém com a exceção, com a observação de que os ensinamentos de Cristo nos propiciam mais esclarecimentos e tornam ao nosso entendimento esses ensinamentos mais. Percebam, meus irmãos, que então, na verdade, Sócrates e Platão acreditavam na reencarnação. Embora esta designação não fosse dada, chamavam de volta ao corpo, enquanto houvesse nestas almas as imperfeições das quais precisariam se libertar pelo processo evolutivo, como nós sabemos que vem a ser a nossa doutrina espírita. Então não existe a dissolução completa do homem, o que seria um perigo, porque aqueles que assim pensassem, eles iriam se descambar, se induzir, até mesmo por influência de maus espíritos naquela época, ao caminho do suicídio, pois que veriam na morte a solução de todos os seus problemas. Então, nós temos a dizer que, inclusive, eles se opunham ao materialismo. Eu acredito, minha irmã, que toda a ideologia contida no Evangelho segundo o Espiritismo, na edição histórica, não poderá ser exposto, muito menos analisado. O tamanho é o texto e os conteúdos desse texto. Mas eles são considerados os precursores do Espiritismo, porque a ideologia de vida que pregaram significa a doutrina do Consolador Prometido, que Cristo ainda prometeu quando veio à Terra. E só se concretizou em 1848, quando os fenômenos de manifestação física, na ocasião certa, foram consolidados na Terra para até mesmo salvar o homem do poço sem fundo para o qual estavam se dirigindo devido à fragilidade dos dogmas religiosos da época. Estavam sendo protegidos com esses fenômenos de manifestação física da possibilidade de fuga para o suicídio, ao qual é induzido os materialistas. Então, meus irmãos, percebamos, praticamente a doutrina do Consolador Prometido é uma verdade eterna e que antes de Cristo ter se encarnado na Terra, com a sua vivência entre os homens, foi necessário que viessem outros precursores, porque no grande plano divino, não somente Sócrates, não somente Platão, mas também outros enviados divinos foram conduzindo a humanidade
até o grau de espiritualização e capacidade interpretativa, como hoje pode ser feito através da doutrina que constrói. Mas o prêmio da ideologia de Sócrates foi ser acusado por estar corrompendo a sociedade da sua época, devido ao que, segundo fontes bibliográficas, foi condenado a suicidar-se pela ingestão de cicuta. Todos aqueles que pregam verdades, que muitas vezes almejam transformar uma sociedade que faz um percurso evolutivo equivocado, está sujeito a sofrer as consequências. Eu não sei se consegui cumprir com estas finalidades, porque da verdade, da doutrina espírita, todos nós sabemos, mas muitas pessoas não conheciam ou não conhecem aquela ideologia que é uma duplicata antecipada da doutrina do Consolador Prometido, e por isso, então, Sócrates e Platão foram os precursores da doutrina espírita. Com a palavra, minha irmã. Muito bem colocado pelo professor Joel, né? Não teria mais nada a acrescentar, que ficou muito claro o papel deles. Então a gente pergunta para Elaine agora. Elaine, você pode nos auxiliar a entender quem foi Caïbar Schutel e qual a sua contribuição para a doutrina? O nome dele era Caïbar de Souza Schutel, né? Ele nasceu em setembro de 1868 e desencarnou em janeiro de 38, aos 70 anos de idade. Aos 9 anos, ele já ficou órfão de pai e mãe e passou a ser cuidado pelo avô, o Dr. Henrique Schutel. Muito cedo, ele fugiu de casa, porque ele decidiu não estudar mais, né? Ele não era bom aluno, era muito irrequieto e travesso, então ele fugiu de casa e já não queria mais estudar. E passou a morar com uma irmã de criação. Nessa época, criança ainda, já se sentindo adulto, ele arrumou emprego numa farmácia, e assim estaria escolhida a profissão que conservaria por toda a vida. Aos 17 anos, ele já era um farmacêutico prático e muito respeitado, ativo, honesto e inteligente, e tinha confiança total dos seus patrões. Afastando-se do Rio de Janeiro, esteve trabalhando em Piracicaba e em Araraquara, cidade de São Paulo, dirigindo-se finalmente para Matão, onde se radicou. Sempre voltado ao trabalho, deu um grande impulso à cidade, que graças à sua influência benéfica, foi elevada à condição de município em 1899, tendo sido Caïbar o seu primeiro prefeito. Com seus próprios recursos, ele construiu o prédio da Câmara Municipal. A sua conversão ao espiritismo foi um processo lento e muito cauteloso. Após ter recebido uma mensagem de Dom Pedro II, numa sessão espírita na casa do Dr. Calixto de Oliveira, que o alertava sobre a sua importante tarefa, ele mandou buscar no Rio de Janeiro livros básicos da codificação. E em 15 de julho de 1905, fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, um ano após a sua conversão. Como era de esperar, começaram os combates contra ele, né? As forças das trevas já começaram a lutar contra ele. O padre João Batista Vanessa foi o seu primeiro desafeto gratuito. Insensível aos ataques, trabalhava incessantemente no atendimento aos necessitados, quer como farmacêutico, quer como dirigente do Centro Espírita. Em 15 de agosto de 1905, ele lançou o jornal O Clarim, que até hoje circula pelo Brasil. Impossibilitado de enfrentar o grande espírita, Vanessa solicitou o concurso de arcebispos e padres, que vieram do exterior sem nada conseguir. Desesperado, ele chamou Schutel a debates públicos, organizou um boicote à sua farmácia e conseguiu uma ordem política para fechar o centro espírita que ele dirigia. Caïbar jamais ficou atemorizado. Aos argumentos opunha argumentos mais fortes ainda, e a violência respondia com amor. Vencido, Vanessa foi transferido para Araraquara. Schutel realizou um trabalho magnífico junto aos obsidiados, recolhendo-os em seu próprio lar. Em 1912, chegou a alugar novas dependências para abrigá-los. Se casou, mas não teve filhos. A sua esposa, Dona Maria Elvira da Silva, o acompanhou em todas as suas tarefas e desencarnou em 1918. Em 25 de fevereiro de 1920, o primeiro número da Revista Internacional de Espiritismo,
que foi fundada por Cairbar Schulten. Durante muitos anos, atuou como conferencista, percorrendo diversas cidades. Escreveu 15 livros, abrangendo os 3 aspectos doutrinários, que seria a filosofia, a ciência e a religião. Desencarnou aos 70 anos, no dia 30 de janeiro de 1938. E o curioso é que no dia seguinte, pela manhã, após o seu desencarne, quando seu corpo estava para ser trasladado, sua primeira comunicação, confortando a todos e conversando com grande emoção e firmeza com todos. Muito interessante o relato que a Elaine nos trouxe, mostrando a contribuição aí, não somente intelectual, através das revistas que foram lançadas, mas também de sua forma de viver. Então a gente passa agora perguntando para o Josimar. Josimar, o que você pode falar de Gabriel Delany? François-Marie Gabriel Delany, filho de Alexandre Delany, amigo íntimo de Allan Kardec, nasceu em Paris, França, no dia 23 de maio de 1857. Esse menino que a todo instante ouve falar de espiritismo em sua família e que muitas vezes assiste a reuniões dirigidas por seu pai e sua mãe, foi assim iniciado muito cedo na doutrina, muitas vezes surpreendendo pela justeza com que raciocina seus princípios. As reuniões do Sr. Delany e seu pai são graves, sérias e conduzidas com perfeita ordem, como devem ser feitas todas aquelas nas quais se quer colher frutos. Embora as comunicações escritas nelas ocupem o primeiro lugar, aí também se cuidam das manifestações físicas e tipológicas, como ensinamento e jamais como objeto de curiosidade. Dirigidas com método e recolhimento e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas, estão, pela impressão que produzem, habilitadas a levar à convicção. É em tais condições que as manifestações físicas são realmente úteis, falam ao espírito e impõem silêncio à zombaria. O filho do Sr. Delany muitas vezes se associava a essas manifestações e, influenciado pelo bom exemplo, as consideravam como coisas sérias. Um dia o codificador, Allan Kardec, tomou esse menino, colocou em seu colo e vaticinou: esse menino um dia será uma personalidade de destaque no espiritismo. Aos 8 anos de idade, ocorreu o seguinte relato com Gabriel Delany. Um dia ele se encontrava com uma pessoa de suas relações e brincava no pátio de casa com sua priminha de 5 anos. 2 meninos, um de 7 e outro de 4. Uma senhora que morava no térreo os compeliu a entrar em sua casa, oferecendo-lhe bombons. As crianças, como se pode imaginar, não se fizeram de rogadas. A senhora perguntou ao filho do Sr. Delany: como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Não conheço essa profissão. Mas, senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Ele faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. Menino, não sei o que queres dizer. Como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Muito bem, meu amigo. Gostaria que teu pai estivesse aqui para as fazer girar. É inútil, senhora. Eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. Então queres experimentar e me fazer ver como se procede? Com muito gosto, senhora. Dito isso, ele se senta ao pé de uma mesinha da sala e fez sentar os seus 3 amiguinhos. Eis os 4 gravemente pondo as mãos em cima. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Mal terminou e, para a grande estupefação da senhora e as 3 crianças, a mesinha ergueu-se e bateu com força. Perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa. A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras: teu pai. A mulher torna-se pálida de emoção e continua: pois bem, dizei, meu pai, se devo enviar a carta que acabo de escrever. A mesa responde: sim, sem falta. Para provar que realmente és tu, meu pai, que estás aqui, podereis me dizer há quantos anos estás morto? Logo a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era justamente o número de anos. Podereis dizer o teu nome e a cidade em que morrestes? A mesa soletra em 2 nomes. As lágrimas jorram dos olhos daquela senhora, que, consternada por essa revelação e dominada pela emoção, não pôde mais continuar.
Seguramente esse fato desafia toda suspeita de preparação do instrumento, de ideia pré-concebida e de charlatanismo. Também não se podem pôr os dois nomes soletrados à conta do acaso. Duvidamos muito que essa senhora tivesse recebido tal impressão numa sessão dos senhores Davenport, ou qualquer outra do mesmo gênero. Aliás, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Não é a realização daquelas palavras proféticas: vossos filhos e filhas profetizarão? Atos dos Apóstolos, versículo 2, capítulo 17. Gabriel Delany foi criado em ambiente espírita. Mostrou a estreita relação entre a ciência e a espiritualidade, unindo através de suas palavras claras e objetivas a ciência, a filosofia e a moral espírita. Com apenas 28 anos, formado em engenheiro eletricista, publicou a sua primeira obra intitulada O Espiritismo perante a Ciência, nos idos anos de 1885. Foi presidente da União Espírita Francesa, dando contributo do seu trabalho assíduo com vistas a impulsioná-la, possibilitando uma melhor participação nas grandes realizações da época, com vistas a uma melhor divulgação do espiritismo. Em 1884, tomou parte ativa no Congresso Espírita de Bruxelas, na Bélgica. Desenvolveu tarefa de destaque no Congresso Espírita Internacional, realizado em Paris, de 16 a 27 de setembro de 1900, ao lado do grande pioneiro Leon Denis. O seu extenso estudo sobre as vidas sucessivas, intitulado A Teoria da Reencarnação, constitui um documento de relevante importância para o esclarecimento de um dos postulados fundamentais da doutrina espírita. Desencarnou na cidade em que nasceu, no dia 15 de fevereiro de 1926, e é considerado um dos 3 apóstolos da doutrina espírita, ao lado de Allan Kardec e Leon Denis. Continuando, a gente pergunta para Rita. Rita, como é que a gente pode entender Camille Flammarion, né? Quem ele foi, já que ele é do sexo masculino e muitas vezes a gente pode achar que ele é do sexo feminino. Você tem alguma coisa para nos acrescentar? Boa noite. Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion, nasceu em 26 de fevereiro de 1842. Foi astrônomo, pesquisador e divulgador científico francês. Importante pesquisador e popularizador da astronomia. Recebeu notórios prêmios científicos. Foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestiais. Sua carreira pesquisadora e popularização de fenômenos paranormais é também bastante conhecida. Foi o mais velho de 4 filhos. Aos 4 anos de idade já sabia ler, aos 4 anos e meio sabia escrever e aos 5 já dominava rudimentos de aritmetia. Camille Flammarion também é notável por ter sido um dos primeiros pesquisadores psíquicos e espíritas, tendo desenvolvido extrema atividade nessa área. Em um discurso proferido na pioneira Associação Paropsicologia, Sociedade Fópsico, em 1923, ano em que presidiu a associação, Flammarion resumiu seus pontos de vista depois de 60 anos de investigação própria sobre fenômenos paranormais. Ele afirmou que acreditava em telepatia, dúplo estérico, teoria da fita de pedras e raras manifestações mediúnicas. Flammarion também era membro da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, fundado pelo codificador do Espiritismo Allan Kardec, e da Sociedade Teosófica. Amigo e seguidor de Kardec, o astrônomo proferiu um longo discurso em homenagem ao codificador em seu enterro, afirmando que ao mesmo era o bom senso encarnado. Senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência da qual conhecemos apenas o A, B e C. O aclamador escritor francês Victor Hugo era um grande admirador do trabalho de Flammarion, especialmente o relacionado com a pesquisa psíquica e espiritismo. Segundo o astrônomo, a crença de Hugo na comunicabilidade mediúnica dos espíritos foi para o gigante da leitura um incentivo para a vida, para o trabalho e para o amor de seu semelhante.
Como bem foi colocado, tanto pelo Josimar, pela Ana Paula, pela Rita, todos esses personagens tiveram, além do valor, né, de contribuição em termos de conhecimento, também de obras na vida física. Já trazendo um personagem aí mais próximo, né, brasileiro, a gente pergunta para o Devanir. Devanir, quem foi e qual a importância de Herculano Pires? Bem, vamos falar um pouco de um dos divulgadores da doutrina espírita. José Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, no estado de São Paulo. Filho do farmacêutico José Pires Correia, da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires, fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever. Aos 9 anos, fez seu primeiro soneto. Aos 16, publicou seu primeiro livro. Transformou o jornal político de seu pai em seminário literário e órgão da União Artística do Interior. Mudou-se para Marília com 26 anos, onde adquiriu o Jornal Diário Paulista e o dirigiu. Repórter, redator, secretário, parlamentar e críticos associados são funções que exerceu por cerca de 30 anos. Autor de 81 livros de filosofia, ensaios, história, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo, vários em parceria com Chico Xavier, sendo a maioria inteiramente dedicada ao estudo e divulgação da doutrina espírita. Não tinha vocação acadêmica e não seguia escolas literárias. Seu único objetivo era comunicar o que achava necessário, da melhor maneira possível. Graduado em filosofia pela USP, foi docente titular da cadeira de filosofia na educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, onde lecionou psicologia. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Foi professor de sociologia no curso de jornalismo. José Herculano Pires foi presidente e professor do Instituto Paulista de Parapsicologia de São Paulo. Organizou e dirigiu cursos de parapsicologia para os centros acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina em diversas cidades e colégios do interior. Foi membro da Academia Paulista de Jornalismo. Exerceu ainda o cargo de chefe do subgabinete da Casa Civil da Presidência da República, no governo do Sr. Jânio Quadros, no ano de 1961, onde permaneceu até a renúncia do mesmo. Espírita desde a idade de 22 anos, não poupou esforço na divulgação falada e escrita da doutrina codificada por Allan Kardec. Tarefa essa a qual dedicou a maior parte de sua vida. Durante 20 anos, manteve uma coluna diária sobre espiritismo nos diários associados, com o pseudônimo de Irmão Saulo. Durante 4 anos, manteve no mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier, sob o título Chico Xavier Pede Licença. Foi diretor fundador da Revista Espírita, publicada pela Edicel. Traduziu cuidadosamente as obras da codificação de Allan Kardec, enriquecendo-a com notas explicativas nos rodapés. Essas traduções foram doadas a diversas editoras espíritas do Brasil, Portugal, Argentina e Espanha. Colaborou ainda com o Dr. Júlio Abreu Filho na tradução da Revista Espírita de Allan Kardec. Ao desencarnar, deixou vários originais que vêm sendo publicados pela editora Paideia. Passo a palavra. Bem, como vimos, né, pelo personagem que o Devanir nos trouxe, ele era extremamente ativo, né? Então, me parece ser uma característica de todos os grandes nomes e personagens da doutrina estarem cientes de sua missão e procurarem o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida espiritual. E agora a gente pergunta, então, para Sheila. Sheila, quem foi Anália Franco? Anália Franco. Seu nome de solteira era Anália Emília Franco. Após consorciar-se em matrimônio com Francisco Antônio Bastos, seu nome passou a ser Anália Franco Bastos. Entretanto, é mais conhecida por Anália Franco. Com 16 anos de idade, entrou num concurso da Câmara dessa cidade
e logrou aprovação para exercer o cargo de professora primária. Trabalhou como assistente de sua própria mãe durante algum tempo. Anteriormente, a 1875, diplomou-se normalista em São Paulo. Foi após a lei do ventre livre que a sua verdadeira vocação se exteriorizou, a vocação literária. Já era por esse tempo notável como literata, jornalista e poetisa, entretanto chegou ao seu conhecimento que os nascituros de escravas estavam previamente destinados à roda da Santa Casa da Misericórdia. Já perambulavam mendigantes pelas estradas e pelas ruas. Os negrinhos expulsos das fazendas por impróprio para o trabalho não eram, como até então, negociáveis com seus pais, e os adquirentes de cativos davam preferência às escravas que não tinham filhos no ventre. Anália escreveu apelando às mulheres fazendeiras, trocou seu cargo na capital de São Paulo por outro no interior a fim de socorrer as crianças necessitadas. Num bairro de uma cidade do norte do estado de São Paulo, conseguiu uma casa para instalar uma escola primária. Com o decorrer do tempo, deixando algumas escolas maternais no interior, veio para São Paulo e aqui, no entanto, em São Paulo, entrou brilhantemente para o grupo abolicionista e republicano. Sua missão, porém, não era política. Sua preocupação maior era com as crianças desamparadas, o que a levou a fundar uma revista própria, intitulada Álbum das Meninas, cujo primeiro número veio a lume em 30 de abril de 1898. O artigo de fundo tinha o título As Mães e Educadoras. Seu prestígio no seio do professorado já era grande quando surgiram a abolição da escravatura e a República. O advento dessa nova era encontrou em Anália com 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos. E logo que as leis o permitiram, ela, secundada por 20 senhoras amigas, fundou o Instituto Educacional que denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, no dia 17 de novembro de 1901, com sede no Largo do Arouche, em São Paulo. Era romancista, escritora, teatróloga e poetisa. Escreveu uma infinidade de livretos para a educação das crianças e para as escolas, os quais são dignos de serem adotados nas escolas primárias. Era espírita fervorosa, revelando sempre inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita. Produziu a sua vasta cultura 3 ótimos romances, A Edge Materna, A Filha Artista e A Filha Adotiva. Foi autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, destacando-se o Hino a Deus, Hino a Ananeri, Minha Terra e Hino a Jesus, dentre outros. Em 1911, conseguiu sem qualquer recurso financeiro adquirir a Chácara Paraíso, que eram de 75 alqueires de terra, parte em mata e capoeira e o restante ocupado com benfeitorias diversas, entre as quais um velho solar, ocupado durante longos anos por uma das mais notáveis figuras históricas do Brasil, Diogo Antônio Feijó. Nessa chácara, Anália Franco fundou a colônia regeneradora de Dom Romualdo, aproveitando o casarão, a estrebaria e a antiga senzala, internando ali, sob a direção feminina, os garotos mais aptos à lavoura e à horticultura, e outras atividades agropastoris, recolhendo ainda moças desviadas, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres. A vasta sementeira de Anália Franco constituiu em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus, flores artificiais e etc., em 24 cidades do interior da capital. Sua desencarnação ocorreu precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio fundar mais uma instituição, ideia essa concretizada posteriormente pelo seu esposo, que ali fundou o Asilo Anália Franco. Passo a palavra. Dando continuidade, já, digamos, de certa forma, encerrando esses nossos personagens, sabendo que existem muitos outros, né? Não estamos nem fazendo menção a Francisco Cândido Xavier, que é mais próximo, né? Nem, por exemplo, a Divaldo Franco, né?
porque trouxemos alguns nomes aleatoriamente, mas que de formações diversas pudessem nos auxiliar. Então, para fechar, a gente pergunta para Ione. Ione, quem foi Adolfo Bezerra de Menezes? Conhecido como o médico dos pobres e como o Kardec brasileiro. Ele nasceu no Ceará no ano de 1831. Vale ressaltar que, ao trazer um pouco da sua vida, eu me atentei a apresentar o seu legado para a doutrina espírita, seu caminhar na senda do bem e da caridade, muito antes de conhecer a doutrina. Vamos ouvir sua vida enveredada de amor, esperança e caridade. Demonstrou desde pequeno as habilidades para a leitura e a escrita, não demorando muito para ser alfabetizado. Inclusive, em menos de 2 anos, aprendera o latim, superando o conhecimento dos seus professores. Bezerra de Menezes cresceu com o sonho de se tornar médico. Viveu a infância com os pais e, depois de falecidos, continuou a crescer ao lado do irmão mais velho. O sonho em se tornar médico precisou esperar até seus 19 anos, quando então foi para o Rio de Janeiro, com pequena importância em dinheiro dada pelos familiares. Começou a trabalhar internamente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia e, para manter-se, dava aula de matemática e filosofia. Aos 24 anos, tornou-se médico doutor e, 1 ano depois, cirurgião tenente do Corpo de Saúde do Exército. Ficou casado pouco tempo com sua primeira esposa. Deste casamento teve um filho. Anos depois, se casou com a irmã da falecida esposa, com quem teve 7 filhos. Ao exercer sua profissão, Bezerra de Menezes já demonstrava todo o amor e a caridade pelas pessoas, em especial a quem não tinha condições. O respeito e a consideração recebida o aproximou da política, onde permaneceu 30 anos de vida parlamentar, sempre agindo em favor da justiça e da honestidade. Bezerra de Menezes teria assim afirmado: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos. Neste princípio, nos firmaremos. E então, o Espiritismo, a fim de ampliar o conhecimento, bateu à porta de Bezerra de Menezes, quando recebeu um exemplar de O Livro dos Espíritos, primeira obra traduzida no Brasil. O episódio foi descrito do seguinte modo pelo futuro médico dos pobres: deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Em 1883, recrudescia de súbito o movimento contrário ao espiritismo, e naquele mesmo ano fora lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira e o periódico mais antigo do Brasil ainda em circulação. Elias da Silva consultava Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. O venerável médico aconselhava-o a contrapor-se ao ódio ou amor e a agir com discrição, paciência e harmonia. Bezerra não ficou, porém, no Conselho Teórico. Fundada a Federação Espírita Brasileira em 1884,
Bezerra de Menezes não quis inscrever-se entre os fundadores, embora fosse amigo de todos os diretores e sobremaneira admirado por eles. Mas foi o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. Com sua cultura privilegiada, aliás, ao descortino de homem público e amor ao próximo, conduziu o barco de nossa doutrina por sobre as águas atribuladas pelo iluminismo fátuo, pelo cientifismo presunçoso, que pretendia deslustrar o grande significado da codificação kardeciana. Presidente da Fundação Espírita Brasileira em 1889, ao espinhoso cargo foi reconduzido em 1895. Quando mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, nele permanecendo até 1900, quando desencarnou. E o que a gente pode ter de ensinamento a respeito de Bezerra de Menezes, né? Assim como outros precursores, trouxe para nós que o que ele mais queria, né? O que a gente pode ter assim, de maior ensinamento dele é a questão de estar ali, ter vencido, né, a sua vida enquanto o espírito é ainda encarnado, porém já demonstrando desde sempre muito amor ao próximo, muita caridade, e depois de todo o aprendizado, ele quis mesmo que o espiritismo fosse encarado pelas pessoas como uma doutrina de amor ao próximo. E acredito que é isso que ficou para mim ao estudar um pouquinho sobre ele. Passo a palavra. Bom, a Ione nos trouxe uma forma muito completa, né, da figura de Bezerra de Menezes, né? Sabemos que vários dos personagens apresentados aqui continuam trabalhando mesmo após o desencarne no mundo espiritual, né? Temos mensagens e todo um trabalho, né, que é feito no plano espiritual, nós temos relatos, então a gente percebe que essa função, né, de ser auxiliar a divulgação da doutrina espírita, e mais ainda, não só da doutrina espírita, mas principalmente de semear as palavras de Jesus, é uma função que cabe a todos nós, enquanto encarnados e desencarnados. Então fica o convite para todos, para procurarmos cada vez mais, né, termos o conhecimento, principalmente através do exemplo, né, desempenharmos o nosso papel de agentes da doutrina espírita, cartas vivas de Jesus aqui no orbe terrestre. Para concluir, então, tudo o que vimos hoje, trazemos uma adaptação de alguns textos do momento espírita. Então, nós vamos começar colocando que planejamento estratégico é um conceito comum no âmbito da administração, significando o ato de pensar e fazer planos de uma maneira estratégica. Ele vai auxiliar na definição de objetivos, né, dos recursos disponíveis, da melhor forma de se utilizar, né, de forma eficiente, aumentando a produtividade. Jesus, por essa razão, ao definir a sua vinda, o mestre elaborou um planejamento que incluiu milênios, mensageiros de variadas ordens e servidores mais próximos. Reconhecemos seus porta-vozes em todos os cantos da terra. Isso se deu antes de sua vinda, na sua vinda e até hoje continua acontecendo através de seus colaboradores. Mas a colaboração é uma virtude pouco lembrada por nós. Vemos alguns exemplos diários da colaboração. Por exemplo, a fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. Um pão singelo é, na verdade, a gloriosa síntese do trabalho de equipe na natureza. Percebamos que estamos todos interligados, necessitando um dos outros. São os médicos que nos atendem com presteza e afeto, doando-se além de sua obrigação, ou os professores que fazem jus ao seu salário, mas se empenham um tanto mais para que os alunos aprendam as lições, é a sua colaboração espontânea.
É alguém gentil que nos cede a passagem no trânsito, um motorista anônimo que avisa do perigo na estrada, um transente que ajuda um idoso ou cego a atravessar a rua. A gente pode colocar, né, que tudo isso, muitas vezes, vamos achar que são serviços pagos. Mas a gente tem que lembrar também que, mesmo sendo pago, há a dedicação e o carinho de cada profissional, que dinheiro algum pode pagar, né? É importante que a gente tenha olhos para ver, né? E a gente chama olhos para ver para a gente consiga perceber o significado positivo da realidade que nos cerca. Assim sendo, poderemos dar a nossa colaboração, por mais singela que seja, onde quer que estejamos, para que a nossa vida e a vida dos que caminham conosco nesta estrada evolutiva possa ser mais suave. A doutrina espírita conta também com a nossa colaboração, através da disseminação como cartas vivas do Evangelho de Jesus, levando amor, paz e serenidade a todos que estiverem ao nosso lado nessa longa caminhada, pois é na colaboração mútua que encontramos a chave que abrirá novos caminhos, quebrando as barreiras do individualismo e vivendo a verdadeira fraternidade. Pedimos para o professor Joel que proceda com nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos, neste privilégio a todos nós concedidos, de enxergarmos através das fontes bibliográficas a grandeza e magnitude da doutrina do Consolador Prometido, dos precursores da doutrina, da vinda de Jesus, da sua profecia concretizada a partir do século XIX, e do acervo cultural imenso que precisamos adquirir só nós agradecermos a Deus, agradecermos a vós, mentores espirituais amigos, e suplicarmos para que possamos prosseguir disseminando sementes evangélicos no planeta inteiro. Onde quer que existam pessoas que decodificam a língua que nós estamos usando na transmissão desses pensamentos. E pedimos o apoio e a ajuda da espiritualidade, porque sempre as ocasiões são oportunas para que possamos fazer este tipo de súplica. Vibrem, mentores espirituais amigos, na frequência do amor. Exerçam vossa influência, fruto da bondade, fruto do amor divino que através de vós se consubstancia, para que o fluido cósmico que envolve a Terra adquira as propriedades necessárias para ser dentro de uma dinâmica que capacidade de entendimento, mas que é dimensionada e interpretada e determinada pelo amor divino da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que possam estas modalidades de energia envolver esta humanidade que sofre e prodigalizar aos missionários da luz, dispersos no planeta, todos os meios para que eles possam auxiliar Pedimos aos mentores espirituais amigos da Colônia Maria de Nazaré, principalmente a Jesus e Maria de Nazaré, cujo nome pronunciamos com tanta emoção, que todos os seus espíritos que trabalham na sua colônia espiritual possam amparar e ajudar aqueles irmãos nossos e nós mesmos que somos integrantes da Cavili, para que prossigamos na medida que o tempo passa, através do fluido cósmico universal que envolve a Terra numa e noutra dimensão, possamos disseminar, como na parábola do semeador, sementes que encontrem e que possam germinar e produzir muitos frutos do bem em termos evangélicos. Obrigado, irmãos espirituais amigos que nos ajudaram. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. E com a tua permissão, Mestre Divino, e as bênçãos de Maria de Nazaré, concluímos esta prece. E que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Esperamos ter trazido um pouquinho de luz, né,
a fim de que percebamos que, na verdade, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, eles são construídos e espalhados de acordo com a nossa vontade e a nossa disposição. Então, cada um é responsável por estar fazendo-se modelo daquilo que acreditamos. Desejamos uma noite repleta de paz, serenidade e encontramos vocês na próxima sexta-feira para então iniciarmos novamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.